Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, excelentíssimos senhores do Movimento Cívico dos Agricultores. Quero dar-vos as boas-vindas e dizer que estive convosco na rua, nos protestos do dia 1 de fevereiro, e quero começar exatamente por aí. Os senhores vêm aqui e dizem que são um movimento apartidário, que representam, penso eu, cerca de 5.000 agricultores, e que por qualquer razão enigmática, houve uma sabotagem política, pelas vossas próprias palavras, que provocou a desmobilização das várias dezenas, se não mesmo centenas de tratores que estiveram por todo o país a fechar as nossas fronteiras na Bem-Posta, em Barca d'Alva, em Mirandela, em Vilar Formoso, no Caio, em Campo Maior, em Porto Alegre, em Valência, em Mourão, em Ficalho. Bem, houve, de facto, muitas fronteiras que foram fechadas, mas essas mobilizações que prometiam não arredar pé, o que é facto é que não arredaram. E eu começo exatamente por frontalmente perguntar que mobilização e que sabotagem política foi essa que provocou a desmobilização. Porquê? Porque o que é facto é que o vosso movimento cívico dos agricultores não pode ser desconsiderado, e não pode ser desconsiderado que aparece num cenário em que os agricultores já não se sentem representados pelas atuais confederações e pelas atuais associações, ou pelo menos uma grande parte dele. E porquê é que eu digo isto, Sra. Presidente e Srs. Deputados? Porque no ano de 2023 nós vimos em Portugal, e eu também estive na rua a ver o que é que se estava a passar, 6 grandes manifestações mobilizadas pela CAP. 6 grandes manifestações que foram Guarda, Castelo Branco, Évora, Caldas da Rainha, foram aquelas onde eu estive e, de facto, após essas 6 grandes manifestações que aconteceram no nosso país, parece que nada aconteceu. Aliás, o mote dessas manifestações era contra a incompetência que nos governa, fim de citação, mas o que é facto é que o governo de António Costa, que já estava a governar há 8 anos, ficou totalmente indiferente a essas manifestações. A senhora ministra, a ministra mais incompetente de sempre da Agricultura e Pescas, aliás, da Alimentação e Agricultura, foi mantida no cargo. E o contexto em que aparece este movimento cívico dos agricultores e este encerramento das fronteiras com o país é um contexto de alta revolta dos agricultores, um pouco também na moda do que acontece por toda a Europa nessa revolta dos agricultores europeus. Portanto, a minha primeira pergunta é, de facto, o que é que politicamente, na vossa perspectiva, está a acontecer em Portugal para que os sucessivos governos tenham desconsiderado o setor primário e a agricultura e para que tenha nascido este vosso movimento de agricultores. Em segundo lugar, gostava de perguntar-vos porque é que o governo português, à altura, não retrocedeu nas medidas que estavam vindo a ser implementadas e não fez um pouco como também tinha feito Ursula von der Leyen, que tinha retrocedido e até introduziu nos seus discursos o tema da agricultura, que era algo que não se via anteriormente, abordando talvez uma reconsideração do Green Deal ou abordando talvez também uma reconsideração dos acordos comerciais, nomeadamente com o México e com o Mercosul. Pensam que o Governo devia ter feito isso para poder antecipar esta revolta do 1 de fevereiro dos agricultores portugueses e se pensam também que este novo Ministro da Agricultura deve também priorizar esta temática, fazendo com que venha para a agenda política mais atual, através mesmo das palavras do Sr. Primeiro-Ministro como chefe do Governo. Em terceiro lugar, gostava de perguntar-vos sobre a dignificação da agricultura, dos agricultores e a competitividade. De facto, Portugal insere-se, em primeiro lugar, no mercado ibérico, e no mercado ibérico a nossa competitividade está pela hora da morte. Os nossos agricultores têm custos de contexto muito superiores aos agricultores espanhóis, têm uma carga fiscal muito superior, tanto em sede de IVA como em sede de IRS, como em sede de IRC, também muito superior aos seus congéneres espanhóis, ainda a crescer de que recebem menos apoios, porque em Portugal nós não temos as ajudas dos governos autonómicos que se verificam em Espanha. Se formos comparar também com o cenário europeu, também comparamos bastante mal.
E, portanto, perguntava-vos, do ponto de vista da competitividade e da dignificação da agricultura e do agricultor, as medidas concretas que propõem para que isso seja conseguido já neste governo e já nesta legislatura, porque estamos, de facto, num cenário em que todos os dias fecham explorações agrícolas e nós não podemos, até de um ponto de vista estratégico e da soberania alimentar nacional, estar tranquilos e não estarmos alarmados com isso. Finalmente, gostava de saudar a vossa coragem de vir a esta comissão a expor a voz dos agricultores reais do nosso país, não através dos filtros políticos de algumas confederações ou de algumas associações, mas de expor a voz nua e crua daquilo que se sente no país. E eu estou convosco porque também ouço muito no país isto: o povo está farto. Nós, o povo, estamos fartos. Temos que dar uma pedrada no charco e temos que acabar com este regime que já não protege os mais fracos, já não protege a produção, protegem-se a si próprios, protegem as grandes corporações nacionais e não conseguem fazer valer os direitos daqueles que produzem o alimento que vem para as nossas mesas. Deixo-vos estas 4 questões muito concretas e pedia que as endereçassem muito frontalmente. Muito obrigado, Sra. Presidente.